Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho e conta com a colaboração dos tribunais do trabalho de todo o país. No programa de hoje vamos conhecer as regras e modalidades de aposentadoria para o empregado seletista. Qual é a diferença entre desaposentação e reaposentação? E quais são os principais requisitos para solicitar o benefício? É o que você confere na reportagem especial desta semana. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre glaucoma, doença ocular considerada a principal causa de cegueira irreversível do mundo. Em Teresina, Piauí, vamos mostrar como foi a inauguração da nova sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. E no quadro Trabalha Brasil, vamos mostrar um projeto de incentivo à leitura que atrai a atenção de todos por onde passa. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Após anos de dedicação ao trabalho, o empregado tem direito à aposentadoria. Mas existem modalidades diferentes para quem está prestes a dar entrada no benefício e cada caso segue regras específicas. Na reportagem especial de hoje, vamos abordar pontos da legislação trabalhista que tratam do assunto e esclarecer o entendimento do Poder Judiciário sobre o tema. Veja só. José foi gerente de grandes empresas. Trabalhou por 12 anos com carteira assinada e depois decidiu investir no ramo empresarial, onde continuou contribuindo com a Previdência. Ele passou mais de 35 anos se dedicando à montagem e assistência técnica em equipamentos hidráulicos nessa oficina em Brasília. Quando eu parei de trabalhar como empregado, eu montei um escritório de representação. Representação de produto siderúrgico. Fiquei, daí para frente eu não trabalhei mais de empregado, trabalhei só para mim. Naquela rotina corrida, em meio à tela do computador, amontoados de papéis e documentos, virou coisa do passado. Em 2016, José se aposentou por idade, aos 65 anos, e se tornou um empreendedor no ramo do agronegócio, uma atividade que ele já planejava muito antes de se aposentar. Com uns 38 anos, eu já tinha uma área rural, né? Eu já mexia com agricultura. Então, eu fui me especializando na área de agricultura, né? Eu fui aprendendo, fui trabalhando, fui aprendendo e fui desenvolvendo o gosto pela terra, né? O gosto pela roça, vamos assim dizer, né? E essa paixão pelo trabalho na roça só foi crescendo. Para conhecer de perto a nova profissão do aposentado, nós fomos até a fazenda dele, que fica no povoado São Gabriel de Goiás, a cerca de 80 quilômetros de Brasília. Aqui, José investiu na piscicultura. Os tanques estão cheios de espécies como tambaqui, surubim e tilápia. E além da criação de peixes, ele também investiu na produção orgânica de hortaliças e frutas. A propriedade tem 70 hectares, 5 só de área plantada. Mais de 90% da produção é comercializada no DF. E para ter as hortas e os pomares coloridos e carregados todos os anos, o empreendedor recebeu consultoria do Sebrae. Hoje estou produzindo como carro-chefe da fazenda, né? Milho verde, maracujá azedo e maracujá doce e hortaliças em geral, brócolis, couve-flor, abóbora, ervas aromáticas, laranja, né? Frutas em geral, tá? Eu tenho tudo quanto é tipo de fruta que você imaginar, eu tenho na fazenda. Algumas são comerciais e outras são só para consumo próprio. Não se usa absolutamente nada de veneno na fazenda, em hipótese nenhuma. E assim como José, muitos trabalhadores se aposentaram, mas não deixaram de trabalhar. Alguns não para dar início a um novo projeto, mas para complementar a renda. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontam que cerca de 5,2 milhões de aposentados voltaram ao mercado de trabalho só no ano passado.
Muitos aposentados que decidiram continuar trabalhando e contribuindo com a Previdência resolveram renunciar ao benefício que recebiam para tentar dar entrada em uma nova aposentadoria de maior valor. É a chamada desaposentação. Para que isso ocorra, é necessário entrar na Justiça. Outra possibilidade é a reaposentação, que é uma nova revisão previdenciária aplicável a segurados aposentados, mas que continuam trabalhando e contribuindo com a Previdência. Nesse caso, o segurado pode tentar aumentar o valor que recebe, desde que abra mão do benefício e do tempo de contribuição anterior. Mas será que, na prática, essas duas ações são boas alternativas? Segundo este especialista em direito previdenciário, o INSS não reconheceu o direito dos segurados à desaposentação. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal, que foi contrário à medida, com o argumento de que ela não está prevista na legislação. Entendeu-se que não existia, legalmente falando, o direito a essa revisão da aposentadoria, por assim dizer, que seria incluir os salários que você verteu depois que se aposentou no seu benefício. E aí acabou que muita gente perdeu esse direito. O advogado explica ainda que, como a reaposentação é uma tese mais recente, pode haver mudanças no entendimento da Justiça. Por isso, o aposentado deve pensar bem na hora de requerer mudança no benefício. A aposentadoria ela é irrevogável, irretratável. Tá? Se essa tese aí da reaposentação ela chegar em um tribunal superior e ele disser que não é cabível, igual aconteceu com a desaposentação, essa pessoa vai ficar presa com esse benefício para o resto da vida. Então é muito importante que ela pense muito antes de dar continuidade no requerimento. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, hoje no Brasil são mais de 20 milhões de aposentados e quase 8 milhões de pensionistas. De janeiro a agosto deste ano, foram mais de 2.330.000 pedidos de aposentadorias e pouco mais de 904 mil foram concedidas pelo INSS. Mas quais são os principais requisitos para se aposentar? Segundo o INSS, para dar entrada na aposentadoria por tempo de contribuição, não há uma idade mínima. Mas a exigência para a concessão integral é de 35 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher. O INSS estabelece uma regra progressiva que seria uma espécie de contagem de pontos. Funciona assim: o empregado soma a idade mais o tempo de contribuição e, com esse critério, a soma pode chegar a 95 pontos para o homem e 85 para a mulher. Já a aposentadoria por idade deve ser comprovada com um mínimo de 180 meses de contribuição, além da idade mínima de 65 anos para o homem ou 60 para a mulher. Para o segurado especial, como agricultor familiar, pescador artesanal ou indígena, por exemplo, a idade mínima para requerer o benefício é de 60 anos para os homens e 55 para as mulheres. O trabalhador deve estar exercendo a atividade no momento que solicitar o benefício e comprovar o tempo mínimo da atividade. Então, para não ter surpresas indesejáveis na hora de dar entrada na aposentadoria, é preciso ficar atento ao tempo e ao valor da contribuição, que são os ingredientes que vão definir quando o empregado vai se aposentar e quanto vai receber. O site do INSS disponibiliza uma ferramenta para quem deseja tirar dúvidas sobre a aposentadoria. Nela é possível fazer agendamentos, realizar consultas e também fazer uma simulação para saber quanto tempo falta para se aposentar. O José passou por todas essas etapas sem dor de cabeça. E, diferentemente de muitos segurados que voltaram à ativa, não pensou em fazer a revisão do benefício. Para ele, além da aposentadoria ser a chance de iniciar um novo ciclo de aprendizado, é também uma oportunidade de ser feliz fazendo o que se gosta. No caso dele, trabalhando. Eu acho que você traduzir a aposentadoria é isso, é você continuar buscando prazer em ser útil, entendeu? Porque você ficar ocioso, eu acho que seria a morte. Eu não aguentaria ficar ocioso. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos falar sobre o glaucoma, uma doença ocular caracterizada pela lesão do nervo óptico. E ainda hoje a inauguração da nova sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Piauí. Nós voltamos em instantes.
Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho no JT em Ação. O Tribunal Superior do Trabalho sediou o seminário 30 anos da Constituição Cidadã e 1 ano de reforma trabalhista. O evento, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, em parceria com a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, reuniu magistrados, servidores, advogados, auditores, membros do Ministério Público e estudantes de direito. O TRT da 24ª Região comemorou 25 anos de instalação e homenageou 29 personalidades que ajudaram a construir a história da Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul. 2 ministros do TST foram homenageados. Márcio Eurico Vitral Amaro, que foi o primeiro presidente do TRT em Mato Grosso do Sul entre 1993 e 1994, e Guilherme Augusto Caputo Bastos, que foi presidente da 2ª Junta de Conciliação e Julgamento de Dourados em 1991. O TRT da 24ª Região foi instalado em 8 de janeiro de 1993. Antes disso, a Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul era vinculada ao TRT no Distrito Federal. Empregados, sindicatos e instituições públicas que integram o programa Trabalho Seguro em Santa Catarina se reuniram para compartilhar boas práticas em saúde e segurança no trabalho na Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. A reunião anual das entidades parceiras do programa trouxe mais de 100 profissionais de quase 70 instituições para debater o tema na universidade. O encontro teve o objetivo de fomentar conhecimento sobre cuidados no ambiente de trabalho e atitudes empresariais conscientes pelo bem-estar do trabalhador. O glaucoma é uma doença grave que pode provocar cegueira irreversível. Em muitos casos, a lesão no nervo óptico não gera sintomas, o que atrapalha o diagnóstico prévio. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje, nós vamos entender o que é o glaucoma, as causas, tipos, sintomas e o tratamento. Acompanhe. Uma doença silenciosa que exige o acompanhamento de perto. Em grande parte dos casos, o glaucoma não apresenta sintomas e é considerado a principal causa de cegueira irreversível. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela atinge cerca de 60 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Glaucoma, a enfermidade afeta aproximadamente 1 milhão de pessoas. Valdeli foi a uma consulta oftalmológica de rotina há 21 anos. Mesmo sem sintomas, descobriu que estava com a pressão do olho muito alta. O médico passou todos os exames específicos para comprovar o glaucoma. A doença foi diagnosticada e Valdeli acabou perdendo a visão de um dos olhos. Foi comprovado que era glaucoma que eu tinha herdado da minha família, que é hereditário. Eu uso 2 colírios pela manhã, assim que acorda, tem que usar 2 colírios, e uso também 3 colírios à noite. Com o passar dos anos, os colírios não surtiram mais efeito no organismo de Valdeli. Por isso, ela teve que passar por procedimentos cirúrgicos, para assim reverter a pressão do olho. No último, ela colocou uma válvula para controlar a pressão. Essa válvula é um caninho que coloca interno lá atrás do olho para oxigenar o olho. Eu sinto um pouco de dor, né, no local da cirurgia, onde foi implantado a válvula. Sente dores no olho, sim. O glaucoma é uma doença silenciosa que causa diminuição progressiva da visão. Isso ocorre normalmente devido à pressão ocular alta, que causa a morte de células da retina e danos estruturais do nervo óptico. Com isso, as imagens captadas pela retina não chegam ao cérebro. O glaucoma, infelizmente, não dá sintoma. Ele é uma doença extremamente silenciosa e traiçoeira. Quando o paciente, se a gente for esperar o paciente chegar para dar a notícia para a gente, na maioria das vezes ele já perdeu a visão de um dos olhos. A doença é tão grave que limita a vida pessoal e profissional da pessoa. Em casos de profissões como a de motorista, ele fica incapacitado para o serviço se tiver a perda da visão de um dos olhos. Já em outros casos, a doença também pode ser limitadora. Quando a visão vai baixando de uma forma mais importante, ele começa a não conseguir mais
deambular sozinho, ele não consegue sair de casa, pegar ônibus, até o momento que ele não consegue mais comer sozinho, fazer as atividades dele em casa, né, como fazia antes, e a cegueira, né, a ponto da pessoa não saber mais se é dia ou se é noite. O glaucoma, infelizmente, ele tem essa capacidade de destruição agressiva da visão. De acordo com dados da Previdência Social, no ano passado foram concedidos 2.155 auxílios-doença referentes ao glaucoma. Apesar de não haver cura, ter glaucoma não é ser sentenciado a ter cegueira e se aposentar, mas é preciso se prevenir e dar uma maior atenção à saúde dos olhos. A descoberta precoce da doença aumenta a eficácia do tratamento. Não é porque o paciente tem o diagnóstico de glaucoma que ele vai ficar cego. Isso é uma coisa que tem que ser desmistificada. A gente não pode manter isso. O paciente que tem diagnóstico de glaucoma, se o glaucoma for descoberto numa fase muito inicial, a chance que a gente tem desse paciente ir até o fim da vida enxergando, dependendo do acompanhamento e do tratamento. A trabeculectomia é um dos tratamentos mais comuns. Trata-se de um procedimento cirúrgico em que é colocado um dreno no olho do paciente para diminuição da pressão intraocular, evitando assim a progressão da doença. Com o acompanhamento médico e os tratamentos, quem tem glaucoma pode ter qualidade de vida. Por isso, a médica recomenda que o paciente vá ao oftalmologista uma vez ao ano, sempre levando os exames anteriores. Toda vez que o paciente chega no consultório, o oftalmologista, além dos exames de acuidade visual, a gente mede a pressão e olha o fundo de olho obrigatoriamente de todos os pacientes. A gente detecta uma pressão mais alta e aí acaba examinando o paciente de uma maneira mais específica, ou a gente vê que o fundo de olho existe uma alteração estrutural do nervo e aí com isso a gente pede uma investigação mais específica e acompanha esses pacientes ao longo dos anos. No próximo bloco, Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região inaugura nova sede em Teresina, no Piauí. E no Trabalha Brasil, o projeto de um publicitário que busca incentivar a leitura por meio da troca de livros. Nós voltamos daqui a pouco. Em Teresina, no Piauí, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região inaugurou uma nova sede na cidade. O prédio vai abrigar todos os órgãos administrativos e jurisdicionais de primeiro e segundo grau com atuação na capital, incluindo as 4 varas de trabalho de Teresina. Vamos ver como foi o evento de inauguração na reportagem. Com 11 mil metros quadrados de área construída distribuídos em 11 andares, as novas instalações do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no Piauí, passam a reunir em um único espaço as sedes judiciária, administrativa e o Fórum Trabalhista da capital, Teresina, hoje localizados em 3 diferentes endereços. No novo edifício sede funcionarão o primeiro e o segundo graus, o que, além de proporcionar idênticas condições de trabalho para juízes e servidores, projeta na sociedade uma imagem de justiça única. O prédio conta com auditório com capacidade para 620 pessoas, sistema de ar-condicionado central e circuito interno de segurança. Cada andar possui banheiros adaptados para deficientes e equipamentos de combate a incêndio. Os acessos às escadas são protegidos por portas corta-fogo. O segundo andar foi destinado às 4 varas do trabalho de Teresina e o terceiro às salas de audiência da Central de Conciliação. O plenário, onde vão ser julgadas as ações trabalhistas no Piauí, fica no 4º pavimento. Os gabinetes dos desembargadores no 7º e 8º andares e a presidência, vice-presidência e corregedoria no 9º. O nome do edifício é uma homenagem ao professor e jurista Jorge Azar Chaib, pai da desembargadora Liana Chaib. Meu pai, ele foi um homem dedicado à justiça no Piauí, dedicou-se a vida inteira à justiça, criou quase tudo nesse estado, então assim, não poderia ser um lugar melhor para consagrar a memória dele.
A solenidade de inauguração contou com a presença do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Brito Pereira, e de autoridades locais. Se concentram todas as unidades aqui nesse prédio e se deixa de pagar pesado aluguel nas localidades, nos prédios onde estão as varas do trabalho hoje, mas que tem toda uma cadeia de vantagens que fazem esse prédio ser uma aquisição extraordinariamente positiva para toda a comunidade jurídica que faz a Justiça do Trabalho. Durante a solenidade, o ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, foi condecorado com a medalha da Ordem Piauiense do Mérito Judiciário do Trabalho, grau Gran Cruz. Vim hoje cedo receber essa homenagem pessoalmente, embora esteja na banca do Concurso Nacional da Magistratura, mas não me furtei de comparecer, prestigiar e acreditar que a nossa justiça integrada, ela é capaz de transformar esse país de muitas formas. É uma justiça das pessoas invisíveis. E espero que elas sejam visíveis nessa justiça e sejam acolhidas nas suas pretensões. A previsão é de que as novas instalações localizadas na Avenida João 23, número 1460, bairro Noivos, estejam em funcionamento até o final do mês de novembro. Despertar o interesse pela leitura de crianças e adultos por meio de projetos pedagógicos que incentivam o hábito de ler. Essa é a proposta de um publicitário que se identifica como incentivador de leitura. Confira no quadro Trabalha Brasil de hoje. Na rua, um furgão e várias pessoas com livros nas mãos. Espia o tamanho da fila. O veículo estacionado em uma praça pública de Brasília não é um automóvel qualquer, é uma máquina de livros. Basta colocar um exemplar usado em um compartimento, apertar um botão e, em um passe de mágica, um novo livro é entregue. Eu achei legal porque a gente coloca um livro e recebe outro para a gente ler outras histórias. Eu acho que a gente descobre muita coisa lendo. É encantador, é um sonho essa máquina. Quem bolou a engenhoca foi Fauzi Scher. Ele criou o equipamento para incentivar a troca de livros. Ele trabalha inventando projetos de fomento à leitura. A formação acadêmica dele é de publicidade, mas ele não se sente um publicitário. Eu me sinto hoje como um incentivador da leitura, né? Eu entendo que não existe esse termo, essa profissão, mas se a gente pudesse me colocar numa profissão, eu acho que eu sou um incentivador da leitura. Eu levanto a bandeira da leitura com muito orgulho. Mais de 15 mil obras já foram trocadas pela van, que foi transformada na incrível máquina de livros. A expectativa do idealizador do projeto é que sejam trocados mais 35 mil livros ainda este ano. O criador do equipamento revela que aprendeu com o pai o hábito de ler. Eu venho de uma família, eu sou filho de chinês com libanês. Meu pai era um chinês que veio para o Brasil com quase 15 anos e ele tinha uma regra em casa que ninguém recebia mesada. Se você quisesse ganhar alguma coisa, você tinha que ler um livro, fazer um resumo e aí ele me pagava por cada resumo que a gente entregasse para ele, eu e meus irmãos. Para conseguir executar o trabalho de incentivador de leitura, Fauzi criou uma agência, conhecida como Infinito Cultural, e fez uma parceria com a Câmara Brasileira do Livro. Para a proposta da máquina de livros sair do papel, precisou persistir. Esse projeto da Incrível Máquina de Livros, a gente brinca que foi uma gestação de quase 5 anos. Do momento que a gente teve a primeira ideia da Incrível Máquina de Livros e criou um protótipo para fazer um teste, até a gente conseguir sair, tirar ele do papel e vir para a rua e fazer uma temporada nacional, onde a gente vai rodar por 21 cidades do Brasil, por mais de 3 estados, a gente ficou quase 6 anos da primeira ideia ao início do processo. No fim das contas, se a gente for racionalizar, o que a gente está fazendo aqui é uma troca de livros. Você pega um livro e vai receber um outro livro. Essa é a nossa constante busca, a minha constante busca, de você tentar fazer alguma coisa que não só seja relevante, mas que vai atrair a curiosidade e a atenção das pessoas. Trabalhar incentivando a leitura, segundo Fauzi, é prazeroso e realizador. Não é
com certeza, uma profissão onde você vai ficar milionário, você vai ganhar dinheiro, mas assim, faz um bom tempo que eu cheguei à conclusão que isso está longe das minhas prioridades. A gente vê o brilho no olho da criança trocando um livro, então isso é muito bacana, é muito realizador, as pessoas saindo, trocando livro entre elas na fila, falando de leitura, falando de livros, nas redes sociais as pessoas pedindo para que a gente vá com a máquina até lá, então tudo isso para mim é muito realizador. No fim, você pode dizer que valeu a pena todo o esforço, todo o sacrifício. Por hoje é só, o Jornada fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.